Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá para você que nos acompanha em mais um podcast Diálogos com a Ju. Hoje nós estamos ao vivo. E hoje o nosso bate-papo é sobre política, sobre teologia política, sobre esse ambiente ainda confuso da política brasileira que a gente vive. Os nossos convidados são dois professores, doutores, que estão morando em Maringá, não são maringaenses, mas vieram de São Paulo, moram em Maringá agora, são professores, doutores lá e estão dando uma passadinha em Cascavel. Professor Caio e professor Fernando, sejam bem-vindos. A gente que agradece a oportunidade, o espaço para a gente poder conversar um pouco. E é sempre um prazer para a gente estar aqui. A gente agradece muito mesmo. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, a todos e todas. Agradeço acompanhar o Fernando aqui nos agradecimentos a Juliette, né, e ao programa Diálogos com a Ju, para a gente poder conversar um pouco sobre esses temas aí, que algo fundamentais aqui para nós, né, também. Bom, a gente ainda vive um cenário bastante espinhoso quando o assunto é política. A gente está muito dividido, muito fragmentado, e a gente também vive um aspecto muito voltado para a teologia política, né? A coisa da religião, do Deus dentro da política, né? Não é necessariamente novo, né? E é uma condição que a gente vai abandonar logo. Difícil, né? Juliette, é uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho que ela é difícil porque a gente se perde na noção de tempo. Talvez a narrativa do tempo dificulte a gente a enxergar determinadas coisas. O que a gente vive hoje, em termos dessa estrutura messiânica da política, que muitos de nós acabam tendo uma impressão que... A gente ouve muito falar, isso é um fenômeno novo, é um fenômeno que vem de 2016 para cá, é um fenômeno que vem com o crescimento. Tem gente, inclusive, que chama assim, crescimento de uma nova direita. Nova não tem nada de nova, né? Se a gente for falar em termos teóricos e políticos, falar em teologia política, a gente está falando de um movimento, que ele vem, claro, a gente vai falar de um movimento baseado em toda uma estrutura medieval, mas que vem com força para a gente, acompanhando a ideia da Revolução Francesa. Né? A gente tem um movimento ali que vai se colocar nessa estrutura contra-revolucionária, né? Porque o liberalismo, a burguesia já foi revolucionária. E a teologia política aparece ali e de uma forma que naquele momento talvez fosse claro, e o que nos resta hoje são fragmentos narrativos daquele momento, que talvez isso que dificulte nosso entendimento, porque teologia política ela sempre foi pensada a ser um elemento secular. Ou seja, usar elementos, e principalmente da teologia católica, da teologia da Idade Média, usar essas referências religiosas, teológicas, só que de modelo político secular, ou seja, não religioso. Usar o que a gente podia chamar de arquitetônica da Igreja Católica, modelo divino, esse modelo vigário, né, da Igreja Católica, como apresentação política. Ou seja, reproduzir os modelos religiosos, que é um modelo de conservação moral, que tem seus fundamentos políticos, né, aqui, em estruturas teóricas, inclusive, é uma estrutura teórica muito bem fundamentada e muito bem trabalhada, com críticas muito importantes. Porque a gente está falando de um modelo que foi pensado para ser utilizado um modelo de sucesso, que é o modelo teológico da Igreja Católica, o modelo romano. E se secularizássemos esses elementos, deixássemos esses elementos não religiosos e passássemos a usar esses determinados movimentos como uma apreensão política da conservação. Os fundamentos eles vão vir de modelos teológicos, eles vão vir de modelos do Novo Testamento, essa vai ser a base teórica. Da mesma forma que o direito moderno, democrático, vai usar o Kant como base teórica, a teologia política vai usar a teologia como base teórica. Só que, do mesmo jeito que a democracia moderna não é o Kant, a teologia política não é a teologia. Mas a sua representação é uma forma. E se nasce lá, muito pouco se muda até aqui. Eu acho que, se a gente começa a pensar nessas estruturas, e o professor Caio ele estuda o conservadorismo brasileiro, ele pode explicar isso muito melhor do que eu,
No sentido que o que a gente está discutindo hoje, o Brasil já viveu nos anos 30, o Brasil já viveu nos anos 60, e a gente não está falando aqui de discursos altamente diferenciados. A gente está falando exatamente do mesmo discurso essencial. Do mesmo discurso essencial do século XVII, do mesmo discurso essencial nas Américas Latinas no começo do século XX, no Brasil na década de 30, no Brasil na década de 60 e no Brasil de 2016, 2018 e até esse momento que a gente se encontra. É cíclico. É cíclico e isso que eu acho... Às vezes eu me pergunto se é cíclico, porque é minha impressão às vezes também, ou se é permanente. Ou se nunca deixou de existir. Que às vezes essa é a minha pista. Que os intervalos democráticos que a gente teve no Brasil, pelo menos, né, daí eu recorro até o Caio, pensar em Brasil é pensar se já houve um momento democrático, se já houve o que se insiste chamar de progressismo, se esse progressismo só não foi um modelo narrativo secular da própria teologia política, em favor da teologia política. O liberalismo brasileiro foi, de fato, um liberalismo brasileiro. Houve outros movimentos, se não os movimentos de conservação teológica no Brasil, né? Então, eu fico nessa dúvida. Isso vai voltar ou a gente nunca deixou de ter esses movimentos por aqui? Eles só afloram, às vezes, um pouco mais e um pouco menos. Às vezes eles ficam um pouco mais acomodados e como a gente viveu nos últimos anos mais... Porque ele veio de uma forma muito efervescente dessa vez, porque a gente tem ainda o agravante de redes sociais, né? E aí a coisa parece que foi uma combinação quase que perfeita para essa espécie de explosão, né? E aí, a gente consegue pensar num Brasil um pouco mais centrado? Bom, eu vou deixar uma segunda parte, pegando um pouco o diálogo aqui com o Fernando. Vamos dizer, vou colocar a questão assim junto da tua, né? A revolta está do outro lado agora, né? Tipo, seria essa explosão, né? E quando o Fernando falava, eu estava pensando aqui numa imagem, né, que a gente tem aqui. Acho que o primeiro ponto desse diálogo que a gente vai ter aqui, e a gente estava, né, até agora, você sabe bem, dentro da Universidade do Oeste do Estado do Paraná, né, que uma banca de qualificação de doutorado. E eu sempre estou nesses espaços, eu fico agora pensando um pouco a abertura para determinados referenciais, determinados tipos de discussão, né? E a teologia política, ela meio que causa alguma espécie, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma resistência ao tema. A imagem que eu pensava aqui, Fernando, era aquela que eu vou tentar não ficar citando muitos autores, né? Um esforço também de trabalhar de um diálogo mais informal, não é uma leitura acadêmica, mas eu acho que ela serve bem aqui para ilustrar. Quando o Walter Benjamin, na primeira tese sobre o conceito de história, ele dialogando dentro da perspectiva da filosofia da história com o Marx, né, ele vai dizer o problema é que você tem que imaginar a seguinte situação, né? O materialismo dialético seria meio que um boneco vestido à turca, fumando narguilé, né, que hoje está na moda aí, com a galerinha, e jogando xadrez, né? E um jogo de espelhos faz com que você não veja que o enxadrista especialista está lá dentro, né? Que é aquela imagem que o Benjamin adora do corcundinha, né? Que é como se fosse um serzinho pequenininho, né? Escondido dentro do boneco, e é ele que opera o boneco, né? E o que ele vai dizer no final dessa tese? Ora, esse corcundinha, esse que está dentro do boneco, é justamente a teologia, né? Ela tem que se esconder, né? Ela que opera essa maquinaria, né? Que alguns dos pensadores e pensadoras italianos vão chamar de máquina teológico-política, né? Isso tem uma remissão a coisas que a gente pode conversar por aqui, né? Teria lá que discutir uma espécie de mitologia política que atravessa essa discussão. E por que eu estou fazendo essa remissão inicial, assim? Porque, veja, esse léxico, esse conjunto de expressões, elas se apresentam no debate político contemporâneo, né? O mito político, né? E no debate, vamos dizer assim, de especialistas, no debate da academia, da universidade, durante muito tempo se recusou esse tipo de enfrentamento do ponto de vista de investigação sobre esses temas, né? O Fernando fala da pesquisa que faz com o conservadorismo e, em especial, com o conservadorismo brasileiro, né? E o que eu pude notar é que, bom,
gente pode discutir a questão, como o Fernando falou, da dinâmica do tempo, mas é que existe, vamos dizer, uma linha de força do argumento. Categorias que elas permanecem. Quando você fala assim de uma certa permanência, é porque, se a gente for pensar aqui, em caso Brasil, vou tentar focar um pouco a nossa condição, que foi a sua pergunta inicial, eu posso acompanhar aqui uma hipótese de leitura, que claro que pode ser discutida, que eu gosto bastante, que é do professor Paulo Bonavides, um constitucionalista cearense, recém-falecido, para o nosso azar, vamos dizer assim, né? Que, no fundo, a história constitucional do Brasil é uma história de sucessão de golpes de Estado. Então, coisas que golpe, não golpe, quando a gente se intromete, vamos dizer assim, se aventura a pesquisar temas não tão, vamos dizer assim, luminosos como a teologia política, o conservadorismo autoritário, esse tipo de coisa, uma coisa eu posso dizer, assim, da minha própria experiência, certas disputas, do ponto de vista do debate político, elas se tornam até engraçadas, né? Por exemplo, discutir se golpe ou não golpe. Bom, toda vez que você quer mudar a estrutura, a ordem jurídica que está estabelecida, isso é um golpe de Estado. Você quer dar um golpe na ordem. Entende? E o que é curioso, que também eu dou risada, porque para mim fica uma coisa meio que óbvia, né? E o que é curioso, esses autores que vêm da linhagem que o Fernando reivindicou, por exemplo, da reação à Revolução Francesa, Joseph de Maistre, Luiz de Bonal, Juan Donoso Cortés, que vão ter uma leitura por aqui no Brasil, Jackson Figueiredo, Alceu Amoroso Lima, Francisco Campos. Esses autores são intelectuais interessantes porque eles não acham que a coisa está ali para eles na esquina, né, que vai dar tudo certo para eles. Eles não contam que a história está do lado deles, né? Apesar de alguns deles serem apocalípticos, né? Estão vendo o fim do mundo, mas não acham que o mundo vai acabar amanhã. E eles se colocam como tarefa, então, deter esse fim do mundo, né? Esse anticristo que vai aparecer. E por aqui a gente tem um elemento interessante, que o Fernando e o Alessandro, né, que a gente vindo para cá, a gente estava conversando, que o Alessandro até pediu para eu falar um pouquinho disso, é que esse elemento teológico-político, ele trabalha com essa dimensão algo apocalíptica, da revelação daquilo que a realidade, o que ela é conflitiva, e que o inimigo chegará, esse inimigo final, né? Só que o que esses autores não explicam muito é que esse inimigo pode ser construído. Como de fato tem sido. Então, né? Essa percepção que nós temos de uma certa permanência é porque esse perfil, essa perspectiva, vou chamar assim, essa matriz de pensamento, nós estamos diante de uma matriz de pensamento. Não é um método. Certo? Por isso que eu acho curioso, cadê o método disso? Não é ciência. Não é? Nós vamos ter que lidar com um perfil de militância política, para a gente usar a categoria mais próxima, contemporânea, aí, que não está a fim de descrever cientificamente o funcionamento da sociedade. Mas eles, de fato, acreditam, no sentido forte aqui teológico, de que o fim do mundo está próximo e que eles são a barreira desse fim do mundo. Né? Os paladinos. Assim. Isso, e eles estão em guerra. Não é? Eles estão literalmente em guerra. Então, quando eu coloquei a primeira questão para não me alongar, a revolta está do outro lado? Sim, ela está do outro lado. E o discurso desse combate permanente, né, a um inimigo que se foi construído, depois a gente pode voltar na questão da teologia econômica, isso tem lá uma discussão também, mas o primeiro momento, vamos dizer assim, para conversar classicamente, o Fernando falou uma coisa importante, com relação a você pensar uma disciplina como a teologia, agora caracterizar universitariamente, não é algo simples falar de teologia política também no meio dos teólogos. Eu pesquiso com alguns deles, né, e aí tem um jurista, que aí para a gente ficar mais tranquilo, eu e o Fernando, apesar de a gente também ter uma formação em filosofia, mas trabalharmos dentro da faculdade de Direito, né, que é o Carl Schmitt, ele não é alguém assim, bem recebido no meio dos teólogos. Né? Eu já tive a oportunidade de fazer seminário com o pessoal da teologia pública, com quem eu trabalho, que pensa em esfera pública democrática, em direito. Uma coisa importante de a gente ter clareza. Nem todo religioso é um conservador autoritário. Nem todo mundo que está militando em alguma religião, dessas mais tradicionais, é alguém reacionário, né? Essa é a primeira coisa. A gente tem que ter. Não dá para você pegar, vamos dizer, aquela coisa que o direito adora, o homem médio, né? O religioso médio. Não, existem divergências, luta política dentro das instituições. Né? O Fernando falou do catolicismo, mas o pentecostalismo também tem, o neopentecostalismo também tem. Então, esse cuidado de a gente olhar, são conservadorismos, né, no plural. Não dá para você pegar uma coisa, um bloco homogêneo de pessoas, e isso né, a representação. Esse é um primeiro cuidado. E quando você pergunta, assim, Ju, a questão das mídias sociais, sem dúvida que isso
tem um impacto. Eu sintetizaria aqui, para passar a bola para o Fernando de novo, com o Humberto Eco. Né? Você falei que Inês Tavares, mas aqui o Humberto Eco nos ajuda. Né? Quando o Humberto Eco diz num texto que a internet iria dar voz para muitos idiotas. E deu. Acho que isso está meio que para a gente ver. Né? O quanto de você imaginar que algumas figuras... E idiota, eu estou usando aqui o grego idiotes, né? O cara que olha para o seu próprio umbigo e fala que aquilo é a verdade. Né? Centrado em si mesmo, diz que aquilo é a verdade. Tem umas figuras midiáticas, o Fernando acompanha mais, ele vai imaginar de quem eu estou falando, que o cara mora nos Jardins, em São Paulo, não sabe nem muito bem onde fica a padaria, em qualquer bairro que você soltar ele na Zona Norte, e esse cara tem 30 mil votos a deputado estadual e tem não sei quantos mil seguidores numa rede social. Né? E isso acho que simboliza bem o que o Humberto Eco estava querendo dizer. A internet vai dar potência de vocalização para muitos idiotas. Né? E acho que, em alguma medida, objetivamente responde a tua questão. O que mostra que o tema que está colocado para nós da teologia política é algo muito mais profundo do que observar esses personagens de internet. E enquanto não houver uma regulação efetiva, eu acho que a gente vai... Não que a regulação, da forma como vem sendo posta, chegou a ser posta, vai resolver todos os problemas. Mas eu acho que ela poderia minimizar um pouco dos impactos do efeito nocivo e explosivo que tem sido fake news, inclusive nesse aspecto da teologia política, de criar de transformar o outro num demônio, a demonização do outro por ser contrário o A ser contrário a B. Né? Parece que a gente retrocedeu para a Idade Média, né? É interessante o que você está falando para a gente, porque eu penso muito sobre isso, né? Como o Caio estava falando aqui agora, esse modelo, esses dispositivos, e a gente está aqui, a gente está usando a internet nesse Exatamente. momento, né? E a gente resiste não resistindo, mas eu acho que não é exatamente uma resistência. O que a gente está falando aqui é de método. O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, agora, é isso que a gente estava comentando no começo, é um bate-papo. A gente está tentando, a gente não está sendo o ídios, né? A gente está olhando para dentro, não está dizendo que está aqui para fora. A gente não está tendo método. Isso não é método. Provavelmente uma outra live, uma outra figura, que fala de uma forma um pouco mais atraente, né, que usa palavrões no meio da frase para ofender terceiro, e isso tem método. E daí eu aproveito muito a fala do Caio para falar isso, porque ele pontuou bem, eu acho que é importante o Caio pontuar isso, que quando a gente fala de teologia política, relaciona muito à teologia religiosa. E o Caio pontuou bem falar que não é o religioso que é o reacionário. Porque, como eu falei no começo, teologia política é secular, ela não é religiosa. Ela só usa o método. Às vezes, você pode muito bem, como existe na internet, né, o não religioso reacionário. Você vai ter o anarquista reacionário. A gente tem o tal do anarco-capitalista. Claro. Né, a juventude incel. Tem. Né, essas coisas, os red pills, são modelos não teológicos que usam o método da teologia política, porque a teologia política não precisa da religião. O que a teologia política precisa é da estrutura teórica. Como o Caio disse ali, você está lutando contra algo, lutando para frear. Isso é termo teológico, é termo da segunda carta de Paulo a Tessalonicenses. Vamos evitar que o anticristo volte porque a gente não está preparado para receber. Então é um método teológico, mas não precisa ser religioso, porque a religião é secundária nesse modelo. Esse é um método. E, muito mais que isso, é tão complicado isso que se a gente for pegar do ponto de vista de onde surge ali, que é da teologia católica, se a gente for conversar com bons teólogos católicos, o uso da secularização católica para a política é problemático. E é problemático para a própria estrutura institucional. E, por incrível que pareça, a internet ela parece moderna demais. Mas ela é o mesmo método. O método é o mesmo, é só uma secularização, um arquétipo. É uma utilização do método que já existia. Né? Você tinha outros meios para chegar a isso. E a internet dá meios talvez mais efetivos, talvez de massa, mas não meios diferentes. Eu acho que é isso que a gente costuma discutir muito. Não tem nada tão diferente aqui. Tem mais populoso, tem mais vozes, tem mais incentivo,
né? Tem mais narrativa. Quando você pega um menino desse, um anarcocapitalista, um Red Pill, o que ele está fazendo é fazer o que ele faria de qualquer forma, só que com um discurso um pouco mais metodológico, por um método político mais específico. Mas a essência da coisa não muda. Então, às vezes, eu fico na dúvida se é internet. A internet é um dispositivo. A internet é um dispositivo de apropriação que reproduz. Ele é um meio extremamente eficaz de reprodução de idiotice, de reprodução de barbárie. E aqui eu uso barbárie numa estrutura bem decolonial mesmo, porque a barbárie é do próprio imposto, de quem impõe, né? Então, esse tipo de coisa me faz pensar demais. A internet, hoje, daí eu pego o seu gancho, a regulamentação de termos de internet, ou de termos digitais, ou de termos de mídia, se a gente for falar mesmo em derrubada em controle desse método, o que me vem na cabeça é derrubada total da internet, acabar, voltar para estacar zero e vamos começar tudo de novo. Isso não é possível. Porque pensar em uma regulamentação, e daí que vem a minha preocupação. Pensar em regulamentação é a nossa tendência a pensar pela via da democracia parlamentar liberal, que é, aparentemente, o que nos garante contra o autoritarismo. Pelo menos essa foi a promessa que sempre nos foi feita. A democracia parlamentar, ela está aqui para nos proteger dos autoritários. Mas a democracia parlamentar, ela tem um problema muito sério. Ela é neutra demais, entre aspas, mas neutra em termos de forma. Qualquer cara que você coloca na democracia parlamentar, ela é democracia parlamentar. Então, é arriscado pensar em uma regulamentação de internet, porque ela vai vir com que cara? Bem, a gente pode tentar pensar no resgate de uma democracia parlamentar purista, de uma democracia parlamentar kantiana. Podemos tentar, e a gente vem tentando. Até eu e o Caio até conversávamos esses dias. A gente estava se chamando de conservador, né? Porque hoje em dia quem defende a estrutura da democracia parlamentar é o conservador, né? A revolução está vindo do outro lado. E como todo pensamento revolucionário vai ter aquele fundo utópico. E não tem utopia maior do que a democracia parlamentar. E como a gente rompe essa bolha? Porque assim, a gente conversa com bolhas. Invariavelmente a gente está conversando com bolhas. E principalmente nesse rompimento da bolha, essa percepção de quando o autoritário se mostra como o defensor da via democrática. E aí? Aí, Ju, eu vou brincar um pouco contigo aqui para a gente ver uma coisa assim, interessante. A sua questão, como a gente rompe com bolhas, tem, me parece, nas entrelinhas, um diagnóstico crítico da formação da esfera pública, da opinião pública. Como que a gente teria, vamos dizer, em sentido universalista, no sentido habermasiano, vamos dizer assim, de uma opinião pública democraticamente forjada? Me parece que é um pouco por aqui que você está querendo. A bolha seria essa identidade que se fecha, não escuta o contraditório. Se você não tem o contraditório, você não tem a contradição, você não tem a possibilidade de fazer a própria crítica do seu argumento, que é mais ou menos você pensar que é a imagem que se pinta do contexto grego do século V a.C., né? Pensar aqui um pouco em termos de política, a gente falou aqui, né? Conceito político. Bom, o espaço público, a esfera pública, é a esfera por excelência da política, né? Da liberdade política, onde você encontra um igual, né? No sentido do cidadão. Claro que isso tem vários problemas enquanto fratura, né? Só homens proprietários estavam naquele lugar, mas não dá tempo de a gente fazer isso. E a brincadeira que eu queria falar contigo é assim, teu diagnóstico aqui, ele não está muito longe de um, vamos dizer assim, já clássico do conservadorismo brasileiro, autoritário, do Oliveira Viana. Porque eu estou dizendo isso não para te chamar de conservadora, tá? Longe disso. Mas é para você ver como que... Analisando o novo contexto do conservadorismo. Como o Fernando colocou, eu coloquei, mas você vê assim, por que eu estou chamando a atenção no fundo da importância da gente pesquisar esses autores. Para não ficar numa bolha, como você está dizendo, achando que os problemas que nós enfrentamos na política brasileira contemporânea começaram em 2016 ou em 2013. O Oliveira Viana está escrevendo isso no início do século XX. E ele está escrevendo isso que eu estou dizendo o quê? Do ponto de vista do diagnóstico que você fez, de enxergar esse déficit de formação da opinião pública. Ele está falando, por exemplo, sobre o direito de liberdade de expressão
e o monopólio empresarial ligado às empresas jornalísticas do início do século XX no Brasil. Num livro que foi citado hoje por um professor lá na banca, que é o Idealismo da Constituição. Ele se referindo à Constituição de 1891, ou seja, da Primeira República, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode encontrar muitas e muitas vezes na literatura brasileira. O Lima Barreto é um grande filósofo social do Brasil, vamos dizer assim. E nos textos dele de crônica, ele vai falar o tempo inteiro dessas deficiências, né? Tipo, então, não basta, e aí eu estou pegando aqui um diagnóstico também desses conservadores autoritários da Primeira República, não só Oliveira Viana. Quero dizer, esses autores são importantes para a gente ver que certas coisas estão por aqui já tem algum tempo, que elas não apareceram agora, e, em alguma medida, aquilo que se apresenta no debate político como força, categorias que talvez não façam muito sentido, mas vamos usar esquerda, progressista, o quê? Muitas vezes se recusou a conhecer esse ideário, né? Esse imaginário. Eu costumo dizer para o Fernando que nós temos sorte que o outro lado, que se apresenta como o Fernando falou, revolucionário hoje, ele também não conhece essa tradição, né? Que não tem nada, digamos assim, de menor do ponto de vista da capacidade intelectual, do refinamento dos argumentos. Muitos desses personagens, desses autores foram políticos, exerceram mandatos, né? Comentava contigo aqui antes da gente começar, que não tem nada a ver com esse show de horrores que a gente assiste no Parlamento Brasileiro, que se rotula de conservador hoje. Então, o Oliveira Viana, por exemplo, concordaria com parte do seu diagnóstico. A opinião pública ela é deformada no Brasil porque ela é fechada em pequenos espaços. E aí, como a gente rompe isso? Como o Fernando falou, uma promessa de um debate democrático, universal, que vai forjar um consenso, né? É um pouco o desafio também de estar na sala de aula no curso de Direito, aqui para falar um pouquinho com a minha experiência também docente do Fernando. Uma coisa que eu sempre provoco a meninada lá no segundo ano de Direito Constitucional. Qual que é o consenso normativo de fundo do brasileiro, do Estado brasileiro? Quero dizer o seguinte, para transformar essa coisa político-jurídica em linguagem mais tranquila. Qual que é o nosso acordo ou nossos acordos sobre valores que nós temos? A vida é, de fato, um valor, digamos assim, inegociável para o brasileiro? Ou para a brasileira? Eu acho que não. Por que você acha que não? Porque se fosse um valor inegociável, ninguém afirmaria bandido bom é bandido morto. Exatamente. Né? Então, a vida é um valor negociável. A vida, como escreveu um valoroso aluno que nós temos lá do segundo ano, ela tem CEP. Uhum. Não é? E isso não é algo que aparece agora, no nosso tempo. A gente pensar que, vou acompanhar aqui uma certa tradição crítica brasileira, para falar seriamente sobre esse país, isso eu tive que tomar mais cuidado quando na minha última pesquisa agora da pós, que fechei meu ciclo agora em um ano atrás, nós temos que lembrar que nós constituímos certas instituições, dinâmicas de relacionamento na sombra da Casa Grande, nos escombros da senzala. Né? Para mim é muito emblemático que nós tenhamos no Brasil a primeira Casa da Moeda, que é a Casa de Contos em Ouro Preto, e embaixo dela tem uma senzala. Isso diz muito sobre o Brasil, do ponto de vista arquitetônico. Né? Então, como o Fernando falou, o que tem de novo em certos discursos que se apresentam na arena política? E aqui eu estou usando a arena pensando a dedo, certo? Porque política daquele mundo antigo lá que vem, que a gente reivindica, né, como colonizado, o mundo greco-romano e tal. Talvez a nossa saída hoje seja dar mais voz para os Yanomami, seja dar mais voz para os Krenak, né? Tipo, as sabedorias indígenas estão por aqui, né? Mas a gente reivindica essa linhagem. O que é a política lá? Vamos dizer assim, colocar a sua vida em risco, né? Arriscar a sua vida. Né? É literalmente uma arena, você está em enfrentamento. Né? A internet, muitas vezes ela parece para mim um verdadeiro campo de batalha. Né? Ela é sangrenta, mas é essa coisa sem o corpo, sem o risco efetivo, ou pelo menos era. Porque agora nós estamos assistindo atentados em escolas, não é algo novo, problemas com o aparato de Estado operando em periferias, né, como reação a muitas coisas no Brasil. Então, entra naquela tua questão das redes sociais, né, o que nunca podemos esquecer, que é um pouco o que o Oliveira Viana fala dos jornais. Então, esse debate, os conservadores participam, por exemplo, o Donoso Cortez foi colunista
de jornais na Espanha no século XIX. Né? Eles sempre tiveram por aí. O erro, me parece, foi acreditar que com o fim da guerra em 45, a força política que se retira para as sombras, né? Que a gente chama hoje de fascismo, né? Eu não vou entrar aqui nas discussões sobre fascismo histórico, neofascismo, né? Às vezes eu não gosto muito desse negócio do neo, mas que se retira, bom, acabou, agora a Constituição vai prevalecer, a democracia vai prevalecer. Todos os problemas resolvidos. E o que nós estamos vivendo é o reaparecimento dessas forças, e o que o Fernando fala, que chama atenção muitas vezes em espaços em que nós não tínhamos, vamos dizer, essa coisa da juventude aí, que o Fernando coloca melhor as categorias, que eu não sei, que geralmente é o espaço da revolta, da reivindicação, do protesto, e é natural que seja assim, né? Não, eu sou conservador, né? E tá aqui uma palavrinha, eu vou passar já para o Fernando, mas que assim, parece que a gente sabe o que é. Porque afinal de contas, o que é o conservadorismo? E aí que tá, a gente começou brincando e agora eu fiz essa brincadeira contigo para você ver. Se a gente for parar para pensar hoje, qualquer um que defenda racionalidade nos argumentos políticos, direitos iguais, vamos ser distribuídos igualmente entre cidadãos de uma república, esse é o conservador. Ele está conservando. O que, vou te responder objetivamente aqui sem tomar muito tempo. Quando o Fernando usa a imagem da Revolução Francesa, ele fez aqui uma brincadeira que foi a provocação, né, do amigo, a burguesia e tal. O discurso revolucionário burguês, ele acaba em 1848. Né? Aqui dá um elemento mais teórico, sem uma resposta mais... Por quê? Em 1848 é o ano da Comuna de Paris. Foi quando, vamos dizer assim, a massa empobrecida dos oprimidos, né? Tem uma leitura sobre a classe trabalhadora, mas a gente prefere, eu sei que o Fernando concorda com os oprimidos, a massa empobrecida da França, se deu conta que aquelas promessas constitucionais de liberdade, o constitucionalismo francês, liberdade, igualdade, aquilo ali não se implementava. E o que faz a burguesia, vamos dizer, nesse momento? Ela pula a trincheira para o outro lado. Então ela quer conservar o poder político está em suas mãos. Isso não quer dizer que não existia já uma reação à Revolução. Existia. O Fernando puxou a teologia política católica, eu citei alguns nomes da França, Bonal, Demétrio. É uma reação que não concorda com os argumentos revolucionários. Isso teve no Brasil? Teve. Você pegar a Revolução de 30, por exemplo. Isso é muito curioso. O que nós chamamos de revolução no Brasil, é o que o Paulo Bonavista chama de golpe de Estado, são revoluções pelo alto. Né? Ou seja, você troca os personagens. O que é 1930? Foi quando o Washington Luiz não cumpre o pacto ali da política dos governadores, né, com Minas, e indica um paulista para a sucessão presidencial. O que Minas faz? Se alia aos rebeldes do Nordeste, aí a Paraíba, né, e ao Rio Grande do Sul, Vargas. Né? Mas quem que está ali à frente, Francisco Campos, inclusive? São proprietários de terras, grandes latifundiários. Né? O Paulo Bonavista sempre chama atenção para isso. Onde é que está o povo nisso aí? Né? Tipo, se há que a coisa revolucionária da França, tem a questão do povo, não sei o quê. Onde está nisso? E não é que o brasileiro se criou, inclusive, aquele mito do brasileiro cordial, do Sérgio Buarque, sei o quê, que o Sérgio Buarque está ironizando muita coisa. Eu não concordo com essa leitura mais tradicional que o Sérgio Buarque está falando do brasileiro cordial. Ele está ironizando muita coisa ali, mas é outra discussão no Raiz do Brasil. Mas existe muita revolta popular no Brasil, rebeldia, luta do povo empobrecido brasileiro. Só que isso a gente disputa até a linguagem. Chamam de revolta, chamam de rebelião. Né? A revolução sempre está pelo lado daquilo que, de fato, do ponto de vista daquilo que eu faço como diagnóstico político, é uma contra-revolução permanente. São as forças de conservação. Então, o que significa ser conservador? É você conservar algo, do ponto de vista da estrutura de Estado, da estrutura político-jurídica do Estado. Mas, um ponto para a gente entender bem. Em alguma medida, essa brincadeira que fiz agora, Ju, com você e com o Fernando, nós todos temos um elemento conservador. A Ju vai lutar pela própria vida dela, se sentir ameaçada. Você quer conservar a tua vida. Então, o primeiro ponto é a gente, vamos dizer assim, tentar limpar o terreno. Não carregar a questão já de saída, para entender bem isso, ideologicamente. Em alguma medida, todo mundo tem. Você quer conservar uma memória, né? Não é algo ruim de saída. Né? Agora, quando passa para o jogo político, para a arena política em especial, nós associamos conservadorismo à teologia política, à religião, toda religião é isso, reacionário. Espera lá, amigo.
Existe, eu vou pegar aqui existem, né, para a gente dar um informe aqui já nesse diálogo, um marxista dos Estados Unidos. Vamos lá? Para a gente provocar bastante a galera aqui com os diálogos Caju. Duncan Kennedy, um professor da Faculdade de Direito de Harvard. Existem marxistas nos Estados Unidos, né, e dos bons. O Duncan Kennedy vai dizer que o constitucionalismo americano, nós podemos trabalhar ele como uma religião civil. Ele está dizendo, é uma teologia política. É uma fé naquele documento, naqueles direitos prometidos, promessa. Promessa é elemento teológico. O Fernando vai falar, estou te dando gancho, tá, amigo? Promessa, você tem que ter fé de que vai ser entregue aquilo ali, né? E o Duncan vai dizer assim, isso aqui ele não fala em teologia política, mas ele fala em religião civil, né? Religião civil por quê? Porque religião, na matriz, é religação. Então, por que o cidadão americano hoje reivindica a Constituição lá do século XVIII? Porque há uma ligação, uma religação com o esforço de fundação. Bom, mas isso é o mito político de Roma, né? Vê lá como é que a coisa está sendo forjada. Então, falar de teologia política, a minha questão agora é assim, por que né, nós estamos lá na universidade, não só na Faculdade de Direito, mas na de Filosofia também, a gente recusou esse debate, né, durante muito tempo. Algo que eu fico pensando sempre, assim, o preço que nós pagamos foi o preço da recusa. Foi o preço de agora ter que dar conta de entender o nosso tempo, às vezes sem muitas categorias para isso, né? E não só que as categorias intelectuais vão resolver. A gente consegue tirar alguma coisa positiva disso? Eu posso responder? Por favor. Ora, uma coisa como essa, eu acho que um espaço, Ju, de diálogo como esse, já para responder bem objetivamente, em que nós podemos colocar, vamos dizer assim, experiências não só de vida, mas também de trabalhos de pesquisa que levam a sério esse tipo de perspectiva e, vamos dizer assim, que colocam, como você está fazendo, um espaço de publicizar essas ideias sem nenhuma intenção de ser rigoroso academicamente, aquela coisa, e não tem que ser assim mesmo, né? Mas dizer, isso não começou agora, isso é o positivo. É um espaço, vamos dizer, em que a internet está facilitando que a gente chegue em muitos lugares, possivelmente, e o positivo está aqui, né? Uma coisa positiva no sentido de que essa abertura, né, para que a gente possa falar sobre esses temas, a imagem do boneco Aturca. Se estava escondido dentro do boneco, a gente está pelo menos quebrando os espelhos e dizendo, há algo aí dentro. A gente não sabe o que, talvez, mas acho que temos um indicativo, é a teologia política, né? O que ela é? Bom, agora a gente vai investigar. Então, isso me parece bastante positivo, né? A possibilidade de a gente conversar com alguma civilidade, sabendo todo o peso que isso tem, apesar que acho que é melhor a gente ser os selvagens, como o Fernando brincou, né? Tipo, para dizer o seguinte, o positivo é a gente poder chegar aqui e falar assim, ó, existe uma máquina mitológica que está operando, né? E essas coisas não nasceram aqui, em 2016 ou aqui no Brasil. O Brasil também tem as suas coisas, as suas questões dentro dessa máquina, né? Eu conversava antes aqui para finalizar. Ver se o galera aí que está assistindo ou assistindo depois reconhece o discurso. Em 36, o Francisco Campos diz assim, os valores espirituais do Brasil são família, propriedade e religião. Tá vendo? Há quase 100 anos. A máquina mitológica brasileira, né? Falar sobre isso, vamos dizer, com alguma capacidade de análise crítica também, né? Por mais que seja um diálogo mais informal, me parece algo positivo. Ter um espaço para isso. E começar a conhecer essas coisas. Não achar que elas apareceram com o YouTube, com a internet, com não sei o quê, esse tipo de coisa. Isso é ingenuidade. Elas já estavam por aí. Só ganhando voz, né? Eu vejo, eu aproveito, eu falo, eu vejo também, eu tenho outro lado positivo que eu venho acreditando, né? Eu tendo fé ultimamente, teologicamente falando. Não, mas esses espaços de discussão, e mesmo os espaços negativos de discussão, eles têm um efeito. E ele tem um efeito muito próprio nesse momento. Que é o efeito do olhar para dentro, não olhar para dentro do idiota, mas olhar para dentro do que se acontece. A tradição brasileira, ela sempre se escondeu atrás de um projeto europeu, do projeto europeu de política. Todo movimento golpista brasileiro se escondeu atrás do movimento europeu. E a gente se escondeu atrás de uma pseudo-europeização racista, diminuidora. Bem, hoje, o discurso pela internet, como a gente vinha falando, pelos dispositivos,
ele é tão mais sensível que não tem como não ter certos questionamentos. Quando você ouve demais falar uma coisa, aquela coisa começa a bater estranho na sua cabeça. Hoje a gente é capaz de, por exemplo, conseguir discutir. A gente sempre pensou assim, o grande autoritarismo, a grande ditadura do século XX teve na Alemanha com o Holocausto, uma desgraça, uma das maiores catástrofes da história da humanidade. E os holocaustos brasileiros? O navio negreiro. E os quilombos que se formaram como resistência ao movimento. Enquanto, por exemplo, tem autores europeus que se leem dentro da academia hoje, que falam que a dignidade acabou lá em Auschwitz. A gente, como brasileiro, pode falar, não, mas aqui a gente tem um quilombo que manteve tradições de resistência apesar do holocausto que passaram. Ou de uma comunidade indígena, como o Caio colocou, que se mantém como povo, mesmo com uma degradação que o Brasil sempre se entendeu como um país diferente do resto da América Latina, porque a gente tinha sido, como o próprio projeto Francisco Campos, um povo único, né? Um povo único, varguista. Não, o Brasil demonstrou pelas suas próprias estruturas que vem desse autoritarismo, que veio desse modelo autoritário, dos nossos próprios holocaustos, uma superioridade, e aqui não inferiorizando a desgraça judaica na Alemanha, não é essa a questão. Mas a gente teve uma superioridade de resistência e dignidade de alguma forma. Como que essa forma se explica? A gente não sabe. Essa superioridade não é uma superioridade intelectual nem nada disso. É uma manifestação de dignidade que nenhuma democracia foi capaz de fazer. Que na indignidade a gente tem povos brasileiros, daí a gente dá esses exemplos, mas a gente tem exemplos cotidianos. Os povos, que é o que a gente está chamando aqui de opressão. O Brasil tem a tradição dos oprimidos. E apesar desse Brasil ser contado pela vista, como o Caio colocou, pela visão da revolução feita pelos grandes, essa tradição dos oprimidos ela sobrevive culturalmente. E para um bom teólogo político conservador, sabe o peso da cultura. Porque a grande questão a se conservar teologicamente é a cultura. É uma estrutura cultural. E a estrutura cultural brasileira nunca esteve nesse domínio. Sempre esteve no domínio da opressão. E isso vem sendo percebido. Como o Caio falou, a gente tem alunos hoje que conseguem perceber isso, e não por conta da gente. Eles já vêm com esse discurso, eles já vêm com essa visão. Eles querem organizar essas visões. Ou como vem outros alunos com outros tipos de visão. Mas a questão esse debate... É isso, a repetição é tão grande, a reprodução é tão grande. Quando você ouve uma palavra, muitas vezes ela vai perdendo sentido. Então o debate é tão cansativo que não tem como não gerar questionamentos. Tão cansativo e tão necessário. A gente não pode perder isso de vista, né? A gente não venceu nenhuma barreira ainda para dizer, nós estamos tranquilos, nós estamos sossegados, e a nossa democracia. Porque o mundo passa por um processo, né? Não é nosso, né? A gente vem surfando numa onda. Esse ponto, só pegando um gancho rápido aqui, Nando, você já volta. Eu me lembrei de um texto da professora Marilena Chauí, que eu encontrei lá em São Carlos, na Federal, quando passei por lá, né, na minha pesquisa aí no doutoramento, e em que ela mostra esse ponto da teologia política, né, aqui no Brasil. É um texto bem curioso, em que ela fala de uma certa... Ela faz uma divisão, né, nisso que o Fernando está mostrando, assim, de uma teocracia dos vencedores, que seria essa classe dominante, essa casa grande brasileira, né? E uma outra perspectiva, numa chave de teologia política, de um messianismo dos vencidos, que o Fernando colocou aqui. E um dos exemplos que ela vai mostrar, por exemplo, que eu falei, que como se chama de revolta popular, de rebelião, Canudos, por exemplo, tem elementos messiânicos, né? Para a gente perceber essa máquina teológico-política em operação por aqui. E o erro é a gente... E aí, por exemplo, o diagnóstico dos conservadores da Primeira República, autoritários. Importar a religião civil dos Estados Unidos. A crítica se faz ao Rui Barbosa. Né? Tipo, você vai importar o modelo constitucional, a forma constitucional dos Estados Unidos da América para o Brasil, e vai... Não, eles vão dizer, mas o que é nosso? Né? Não é só um identitarismo nacionalista. Mas a questão o diagnóstico é bom, em algum sentido. Dá para concordar, em alguma medida, com eles. Que assim, o que são as nossas próprias lutas, os nossos próprios enfrentamentos, as nossas próprias dinâmicas, né? E
fora essa questão que o Fernando falou assim, não dá para comparar, no sentido que eu acho que se entende bem o que o Fernando está dizendo, nós não estamos aqui para quantificar a dor do holocausto judeu e do holocausto que, por exemplo, os europeus praticaram por aqui na dominação colonial, né? Para a gente fazer um pouquinho de pensamento pós-colonial aqui. Porque, por exemplo, o campo de concentração ele vira um problema europeu e a imagem do sofrimento judaico quando ele aparece na Polônia. Mas isso era até a tática de guerra colonial da Europa. Então, ou seja, um indígena sul-americano, né, um Yanomami ou um Inca, ele viu isso lá no século XVI. Né? Mas como ele era o selvagem, sem alma, um bárbaro, não sei o quê, meio que como a fronteira da guerra europeia estava sendo... E a guerra religiosa, teológica, né, estava sendo deslocada para cá, a gente tem que lembrar. Né? O Tratado de Tordesilhas, que é uma raia portuguesa e espanhola, tem por árbitro o Papa. Né? Por isso que a estrutura do catolicismo romano vai ser essa dinâmica burocrática cartorial que nós temos por aqui. Veja lá, o Fernando falou da secularização. Né? A teologia política está muito mais presente na nossa vida e essa máquina sendo operada do que a gente imagina, né? Quando a gente olha para o nosso próprio passado. Né? Esse passado de invenção que a Europa fez por aqui. Né? Então, acho que, não sei, Nantes, era um pouco esse ponto, só para deixar passar assim, você vê a disputa de um certo messianismo, de um líder, quer dizer assim, um líder que vai salvar os oprimidos, né, dessa dinâmica de opressão brutal, né, aqui no Brasil, e ao mesmo tempo a teocracia também tem o seu Messias que virá para barrar isso. Acho que por aqui a gente, vamos dizer assim, tomando de empréstimo as imagens da professora Marília Chauí, a gente consegue ter um quadro, vamos dizer assim, uma representação bem clara, né, que há uma disputa de representações messiânicas, teológicas por aqui. No mínimo, Judi, um salvador. Alguém, a gente pode transportar isso para o nosso discurso, né? Que eu disse respondendo ao querido professor Menelik Carvalho Neto, que foi meu professor na Universidade de Brasília e meu examinador no final do doutorado. Quando ele perguntou, Caio, o que seu trabalho diz para o nosso tempo? Eu disse para ele, bom, professor, em 2018 quem ganhou a eleição foi a máquina teológica e política do Francisco Campos. Ele falou, era isso que eu queria ouvir. Né? Porque se não estou dizendo que eu estou descobrindo a roda, nem que não é nada disso, mas estou dizendo assim, para ver como é que pode ser interessante para a gente ler esses autores aqui, no sentido de investigar criticamente o pensamento deles, e não já dizer que nós estamos fazendo apologia, como, né, lá em Maringá uma vez eu tive que ouvir. Não se trata disso, né, mas é tentar entender como que essas coisas se constroem. Não é um menino no YouTube ou em qualquer outra ferramenta aí que está inventando isso agora. Tem um espectro que está se projetando de conceitos que vêm de longe, né, e que dão dinâmicas a contextos. Então, essa questão, você falou assim, como que a gente sai da bolha, como que a gente... Veja lá, e por aqui eu passo para o Nando para ele ouvir, que agora entra teologia econômica, né, para eu ouvir o Nando. Se os jornais eram empresas, né, questão do jornalismo e tal, século XIX, XX, né, na mão de poucas famílias e não sei o quê, as mídias sociais também são. E o que é que dá visibilidade? O inimigo, o ódio, a retórica do medo, né, tipo, o algo a ser combatido. O algo a ser combatido, né? Veja lá. E, vamos dizer assim, como se forma uma opinião pública racional, razoável, consensual, democrática, a partir de veículos que trabalham na chave, por exemplo, do medo, da intolerância, da ignorância, da idiotice, né? O que, no fundo, aí a gente já está falando aquilo mais ou menos que o Agamben diz, né? Deus não morreu, ele se tornou dinheiro. Aí o problema vira uma chave aí para a teologia econômica. Aí o que você... Pois é, né? Porque... essa questão da prosperidade, né, a religião e a prosperidade, né, ela também está muito presente, né, e esse discurso todo está muito entrelaçado, né, às vezes é até difícil a gente entender o que é uma coisa, o que é outra, porque a prosperidade que é o Deus que traz a prosperidade, que unge um ser que vem para tirar todo mundo das trevas, para defender... Sabe, eu sempre fui muito crítico até pouco tempo atrás, eu achava muito engraçado quando eu via
essa nova reivindicação que se ouve muito no palanque político, que é o conservador nos costumes e liberal na economia. Né? Eu achava isso de uma grotesco do ponto de vista metodológico. Como pode conservador e liberal são coisas opostas? Você não conserva aquilo que progride, né? O liberalismo é progressivo, o conservadorismo é conservador. Daí, esses tempos atrás, eu tenho, tanto o Caio como tem, a gente tem uma coluna no jornal lá em Maringá, no Maringá Post, lá em Maringá, e escreveram para a coluna me ver essa reflexão. Não, na verdade faz todo sentido essa nova reivindicação. Porque esse liberalismo que se fala não é um liberalismo progressista. Esse liberalismo que se fala é um liberalismo só do ponto de vista da substituição teológica do capital. E daí não tem como eu não esquecer, igual o Caio, eu também evito ficar citando autores, etc., porque às vezes não dá. É um dos textos mais importantes para mim de Walter Benjamin. O capitalismo é uma religião sem trégua, sem piedade, em que todo dia é dia santo, em que todo dia é dia de se louvar, de se sentir culpa. É a religião mais perfeita de todas. Não há o que se falar. É a função mais perfeita do modelo religioso. Então, quando eu falava assim, eu percebi que eu estava muito preso no discurso acadêmico aqui. Como que pode o liberal e conservador? Pode. Porque eu não tenho que estar pensando nesse modelo liberal. Como eu disse, liberalismo pode ter a cara que quiser. Ele pode ter a cara que precisar. Lismos, E essa cara é uma cara... Daí eu me peguei perguntando, como eu não percebi que a teologia, que a máquina mitológica da teologia se instaurava na imagem mais básica do liberalismo, que é o capital? E não é novo. E, mais uma vez, a gente acha que descobre a roda, é tão pouco novo que o discurso... Claro, é uma área sensível, porque a gente vai trabalhar com traduções bíblicas, como essas traduções foram passadas para frente, mas, por coincidência, muitas dessas traduções que vieram a trazer discurso de prosperidade se confundem com o advento da burguesia na Revolução Francesa. Se confundem nesse momento. Uma nova observação sobre a religião ao mesmo tempo, é contemporânea uma nova observação sobre o mercado. Que não tem nada de conservador, mas que agora precisa conservar, como o Caio disse. A Revolução Francesa foi só no primeiro momento revolucionária. Logo depois ela teve que se conservar. E como não incluir um modelo religioso mais forte naquele momento em ascensão nesse mesmo movimento? Que desafiador, né? Professores, a gente está caminhando para o nosso reto final, nosso bate-papo, e eu gostaria que os dois deixassem um recado. Dentro desse contexto que nós acabamos de conversar, para os conservadores e para os revolucionários. Que recado os professores deixariam para cada um deles? Nesse contexto que nós conversamos agora de quem é o conservador e quem é o revolucionário. Eu não tenho muita dificuldade nisso, não, porque eu acho que eu costumo falar, como a gente lida em sala de aula na Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito está muito cheia, principalmente da juventude, que quer ter sua formação de pensamento político. Tanto dos conservadores, quanto dos liberais, quanto dos marxistas, eles estão todos aflorando, porque a Faculdade de Direito é o local que tem que ter uma abertura para o debate político, porque direito é política. E eu acho que a única coisa que vai ser sempre mantida nesse meu discurso é: vocês estão lendo? Mas quem? Você que está se reivindicando numa tradição marxista, você está lendo os conservadores? Você, conservador, que fala que odeia os comunistas, você está lendo os marxistas? O liberal preso ao economicismo, essas questões, você está lendo o que é tradição? O que são os modelos de tradição cultural? Vocês estão se aprofundando sobre a sua própria... Vocês estão perdendo tempo, e daí eu digo como perder tempo, com vídeo de internet tentando explicar uma coisa que foi... Olha, e aqui pode ser um conservadorismo da minha parte, né, cara? Mas quando eu paro para assistir um vídeo, eu estou parando para assistir a interpretação de alguém tentando me passar alguma coisa que não é exatamente o que a pessoa entendeu, mas uma adaptação daquilo. Quanto eu perdi disso daqui e quanto eu vou perder de informação? Conheça. Se a juventude, principalmente a juventude, porque depois de um certo momento a gente tem até medo que não tem mais o que fazer, né?
com certos pensamentos, mas tem. Mas principalmente juventude, gente que trabalha muito dentro de sala de aula, é que facilidade no debate político não existe. O debate político é feito de sofrimento. O debate político é feito de angústias. Então não tenha dó de ter angústias, né? Exerça a sua angústia, na verdade, né? Não pode ser feito de ignorância, né? Bom, Ju, acho que é difícil, assim, dar uma orientação, não, né? Eu não tenho nem essa pretensão, assim, mas enquanto o Fernando falava, eu estava pensando aqui, primeiro que há uma dinâmica da vida, né, que vou acompanhar aqui um pensador alemão, talvez a gente está vivendo aqui a última era da humanidade, porque existe uma coisa, a gente falou pode ser um outro diálogo com a Ju quando a gente vier em Cascavel, que é o holocausto judaico, né? Como a gente falou, a gente não vai quantificar a dor, mas existe a última mensagem de Hiroshima, não é? E essa matriz de pensamento que coloca no horizonte um combate sem tréguas, né? um inimigo absoluto que vai se apresentar num tempo final, né? Pode significar, em última análise, o fim da espécie humana. Porque, e é bom que se diga, só teve um país, né, que utilizou armas atômicas em um cenário de conflito planetário. E não foi o Irã. Nem o Iraque. Nem a Coreia do Norte. Nem a Rússia. Né? Então, eu faço digamos assim, um anúncio de um tempo do fim, que tá, né, com Günther Anders, que vamos falar o nome dele, que é foi casado com a Hannah Arendt, né? As anedotas filosóficas às vezes são mais legais, né? Tipo, ele ficou um pouco na sombra. Para dizer que, e aí para usar uma imagem literária, assim, para tudo que a gente conversou aqui, um pouquinho de maneira mais descontraída, até, mas são temas pesados, né? Acaba mostrando um pouco o quão difícil é fazer diagnóstico do tempo, a partir de uma base, pelo menos, de argumentação que se reivindica minimamente honesta, não que se pretenda científica ou coisa assim. Mas é sempre como a literatura nos ajuda mais do que filosofia, do direito nem se diga, né? Enquanto o Fernando falava, eu me lembrava daquele conto que o Dostoiévski publicou como um conto, que é um fragmento dos irmãos Karamazov, se eu não estiver enganado, que é aquele o Grande Inquisidor. Né? A gente viu a dificuldade de saber de que lado você está. Né? Porque categorias como esquerda e direita, que vêm lá do século XVIII francês, elas não servem mais para nada hoje. Elas não explicam nada. Eu falava com o Gilberto agora ali. Se você defender direitos fundamentais hoje no Brasil, você é um comunista, porque o inimigo que foi forjado aqui pelo Francisco Campos é um comunista. Porque o terror não pegou por aqui. Percebe como uma máquina de operação de categorias, né? E nesse conto, o Dostoiévski, ele coloca o seguinte cenário: o Cristo volta, e ele volta na mesma posição, andando com pobres, com excluídos, prostitutas, né? Você pode fazer os vários cursos identitários dentro dessa dinâmica hoje, né? Só que ele começa a operar alguns milagres, resumindo bastante, só que era a imagem mesmo da coisa. E ele vai preso pela Inquisição Espanhola, né? Que seria, digamos, um grande império espanhol. Todo império reivindica a sua linhagem romana, né? Tipo, e aí a Igreja Católica também. Então, o Grande Inquisidor já é um senhorzinho, muita idade. Aí ele entra lá onde está o Cristo preso e começa a interrogar e falar: por que você voltou? Né? Por que você está aqui fazendo isso e tal? E o Cristo em silêncio. O conto inteiro ele não fala nada. Não tem uma fala do Cristo. E aí o inquisidor, no final das contas, vai dizer o seguinte: bom, quero que você entenda que quando você nos abandonou, nós fizemos o pacto com o outro.
né? Então, vai embora daqui, porque agora a gente não te representa mais. Né? Tipo, o pacto agora é com o outro lado, o mal. Né? Chame do que quiser. Lucifer Morningstar, para uma série dessas aí da meninada mais jovem, né? E o Cristo, então, vai dar um beijo no Inquisidor e vai embora. Então, nesse tempo, talvez, da última era da humanidade, não tem ninguém escolhido. Me parece que aqui o abandono é geral para o Vale de Lágrimas. Então, o camarada que hoje fala em defesa de determinadas coisas, dizendo, eu estou do lado certo, né, eu, né, sou isso, sou aquilo. Bom, meu caro, tá aí a história para te mostrar o que é o lado certo e errado. Então, eu acho que eu colocando, vamos dizer assim, compartilhando algo que é uma meditação própria, assim, né? E de quanto é difícil. Por isso que eu não tento fazer diagnóstico de tempo, nada disso, mas ao mesmo tempo a gente está inserido nessa dinâmica, né? E talvez a gente parar para pensar, meditar, aqui no sentido forte da coisa. Para escolher um lado, você já vai ver a dificuldade. Porque viver, como o Fernando costuma dizer, já é uma dificuldade. Sobreviver ao inferno brasileiro é mais ainda, né? Então, fiquemos atentos, né? Pois tem coisas nas sombras aí para a gente observar. Professor Caio, professor Fernando, muito obrigada por terem aceito nosso convite. Já reforço o convite para uma próxima visita a Cascavel para a gente falar de outros assuntos. O assunto sempre é muito bom e a gente vai ter sempre muito conteúdo para falar. São duas sumidades, dois professores fantásticos. Adorei a proposta da nossa conversa. E serviu muito assim, para abrir muitos horizontes e muitas perspectivas. O convite está feito. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceito nosso convite. A gente que agradece mais uma vez, eu agradeço muito, é sempre uma oportunidade. Falar é sempre uma oportunidade. O professor fala muito, mas toda oportunidade de falar é uma oportunidade. A gente tem que agradecer muito esse espaço. O que vocês fazem aqui é sempre um espaço. Quem vocês trazem aqui é um serviço que é o que a gente falou. Parece que às vezes a gente não tem método e a gente precisa desses espaços. Também só agradecer, né, a Ju aí pelo espaço, o pessoal aí do programa, o Gilberto, o Alessandro, né? O Bert, que foi defender lá, qualificar hoje no doutorado, acabou que a gente veio assistir, deu certo de participar aqui. Como o Fernando falou, o espaço é sempre algo importante, né? De canal do diálogo, assim, né? O programa já tem esse... Eu que já estudei muito Habermas na minha vida, né? Tipo, o diálogo é sempre algo que é para isso, né? Vai ter um monte de xingamento, depois a gente vai ver lá os comentários da internet, né? Tô me acostumando com esse negócio, que eu acho que o programa da Ju é bem acessado aqui. E assim, brincadeiras à parte, agradecer de coração mesmo a oportunidade, sempre que quiser e a gente estiver por aqui, conta comigo, com o Fernando, acho que também, né? Para poder conversar sobre esses temas, sobre essas questões que você acha julgar conveniente. O convite está sempre feito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.